Art News, Personalidades em Foco. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Art News, Personalidades em Foco. Aqui, celebramos vidas que moldaram a sensibilidade artística e intelectual do mundo. No episódio de hoje, visitamos três figuras cujas obras e ideias ultrapassaram os limites da linguagem comum: Alfred Tennyson, a voz poética da era vitoriana; Charles Fort, o desafiador das certezas científicas; e Raymond von Stillfried, o retratista que revelou ao Ocidente os rostos e paisagens do Japão imperial. Três visões, três mundos, unidos pela força da expressão e do enigma. Alfred Tennyson, de 1809 a 1892. Nome fundamental da poesia inglesa, Tennyson foi mais do que o poeta laureado da Inglaterra durante o reinado da Rainha Vitória, ele foi a voz de um tempo em transformação. Sua poesia capturava as inquietações de uma era marcada pelo progresso científico e pelas dúvidas espirituais. Com versos que oscilavam entre a esperança e a melancolia, Tennyson se tornou símbolo do equilíbrio entre tradição e modernidade. Obras como In Memoriam HH, um lamento à morte de seu amigo Arthur Allan, revelam uma alma sensível diante do sofrimento humano, enquanto The Charge of the Light Brigade transforma uma tragédia militar em canto heróico. Já em poemas como Ulisses, Tennyson traça a jornada do homem que, mesmo exausto, ainda busca, ainda luta, ainda não se rende. Sua métrica impecável e seu lirismo fluido fazem dele um dos mais acessíveis, ao mesmo tempo, profundos poetas da língua inglesa. Tennyson falava para a nação, mas também para cada coração solitário que buscava sentido em meio à dúvida. Charles Fort, de 1874 a 1932. Poucos nomes desafiam tanto a classificação como Charles Fort, escritor, pesquisador independente, em certo sentido, precursor da literatura paranormal e especulativa. Fort dedicou sua vida a reunir relatos que a ciência preferia ignorar: chuvas de sapos, objetos voadores, desaparecimentos inexplicáveis, ruídos misteriosos e fenômenos não catalogados. Suas obras mais conhecidas, The Book of the Damned, New Lands, Lo! E Wild Talents, são verdadeiras antologias do estranho. Mas Fort não apenas colecionava curiosidades, ele zombava da pretensão da ciência de explicar tudo. Criou o conceito de intermedia, seres ou eventos que estariam entre o conhecido e o desconhecido. Mais do que um escritor de mistérios, Charles Fort foi um provocador. Suas ideias influenciaram desde a ficção científica até a fundação da Fortean Society, dedicada ao estudo dos fenômenos anômalos. Em sua ironia cortante e imaginação fértil, Fort fez do absurdo uma forma de resistência à arrogância racionalista. Seu legado é lembrado por aqueles que ousam perguntar: e se o impossível fosse apenas o ainda não entendido? Raymond von Stillfried, de 1839 a 1911. Nascido na Áustria, Barão Raymond von Stillfried-Rathenix foi um dos pioneiros da fotografia documental e etnográfica no Japão do século XIX. Estabelecido em Yokohama, criou um estúdio que se tornaria referência no retrato de japoneses durante o período Meiji, uma época de modernização intensa e contato crescente com o Ocidente. Ao lado de Felice Beato, Stillfried não apenas produziu imagens, ele coloria à mão suas fotografias em um trabalho meticuloso que levava a técnica fotográfica à categoria de arte. Suas imagens de samurais, geishas, camponeses, monges e paisagens capturam um Japão que estava prestes a desaparecer sob as pressões da industrialização. Mais que documentar, Stillfried interpretava. Seu olhar era de estrangeiro, sim, mas também de alguém profundamente fascinado pela cultura japonesa. Suas fotos eram vendidas para viajantes, diplomatas e colecionadores, tornando-se símbolos da chamada japonismo que influenciou as artes visuais da Europa no final do século XIX. Hoje, suas imagens são não apenas registros históricos, mas portais para um Japão híbrido, entre tradição e modernidade, entre o folclórico e o real. Tennyson falava com o coração do seu tempo, Fort cutucava o que havia de mais incômodo na lógica estabelecida, e Stillfried nos presenteava com janelas para culturas que o Ocidente apenas começava a conhecer. Três nomes, três formas de ver, todos com um traço em comum, recusaram-se a aceitar o mundo apenas pelo que parece ser. No fim, a arte é isso, um gesto de inquietação e revelação. É linguagem que questiona,
Imagem que preserva, poema que insiste em ser ouvido.